Leitura do livro Ave Luz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Solicitude. O apóstolo André, quando rapazote, empenhava-se com seus professores para que lhe contassem coisas acerca da famosa Babilônia. Achava um encanto quando alguém lhe falava nas histórias da velha capital do Império Babilônico. Um dia, nos festejos que se processavam em Tiberíades, onde estava há uma semana, deparou-se com um velho narrador de histórias que atraiu André como ouvinte. E dentre as histórias narrou a seguinte que o futuro apóstolo queria saber. O historiador chamava-se Tatié Monha, que rapidamente granjeou a admiração de André. Contou Tatié: a Babilônia de que vos vou falar foi poderosa como centro de atrações de todo o mundo. Dizem os antigos que ela era tão grande que os deuses vieram de regiões celestiais e abriram os braços para protegê-la. Mas os braços que abriram tinham o formato de 2 rios. Tatié parou um pouco e levou a ponta da bengala ao chão, riscando os roteiros dos rios para que os rapazes pudessem entender melhor, e continuou. De um lado é o rio Tigre, que nasce nas encostas daquelas montanhas pelos confins da Mesopotâmia, e de outro é o rio Eufrates, que também procede das mesmas regiões. Esses 2 rios são 2 braços gigantes, que formam, de certo modo, um corpo onde a Babilônia se movia. E os pés que seguram esse corpo é o Golfo Pérsico, que também podemos chamar de garganta do diabo, que bebe todo o líquido desses 2 rios que protegem a Babilônia. O ancião Tatié parava de vez em quando para dar mais ênfase à história. Os meninos de respiração parada esperavam o desfecho. André nem sequer piscava. E Tatié prosseguiu, meio cansado pelo entusiasmo. Babilônia tornou-se, com a proteção dos deuses, um gigante pela própria natureza. E cresceu, cresceu, cresceu. Vinha gente de todo o mundo para visitar esse monstro. Mas o monstro era tão grande e feroz que quem vinha vê-lo não voltava mais. E aí vinha gente buscar seus parentes e também ficava. E Babilônia foi se enchendo, como os costumes de cada povo que chegava eram diferentes dos outros. Começaram a brigar e a se separarem por tribos. Para uns conhecerem os outros da mesma tribo, deu-se o começo às línguas diferentes. Então, cada povo que falava uma só língua passou a falar línguas diferentes para mostrar a que tribo pertencia. E gostaram disso. No entanto, ao encontrar-se uma tribo com outra, eles não entendiam o que os outros falavam e começavam a brigar. Uma das tribos chamava-se ódio, a outra vingança, outra ciúme, outra tristeza e outra chamava-se hipocrisia. Luxúria era a maior delas, a que governava mais ou menos as outras. E ainda havia a mentira, como também uma tribuzinha de homens bem pequeninos que se chamava maledicência. E uma bem grande por nome brutalidade. Outra denominada orgulho. E assim por diante. Certo dia, que marcava os festejos da cidade na grande praça, onde todas as tribos tinham que se encontrar, vós não imaginais o que aconteceu.
estou me esquecendo de que uma delas se chamava blasfêmia. E prosseguiu o velho sob a atenção geral, após traçar coisas pelo chão com a bengala. Aconteceu que no dia da festa começou uma guerra na grande praça, as tribos todas juntas. E quando os deuses viram aquilo, o sangue corria tanto que atingiu de vermelho as águas dos rios Tigre e Eufrates. E a garganta do diabo bebia somente sangue de gente. Aí os deuses se enfureceram, meus filhos, e veio do céu, para todo o mundo ver, uma bola de fogo que caiu no meio da praça. Houve uma explosão tão grande que o monstro se espatifou, quebrando-se em muitos pedaços. E o urro foi tamanho que os restos das tribos que se salvaram se espalharam para os vários lugares do mundo. É por isso que nós temos na terra muitas nações, cada uma delas falando uma língua diferente. E como lembrança da antiga Babilônia, vivem até hoje brigando umas com as outras. Parou um pouco, sorriu bem-humorado e então falou mais sério com os meninos que gostaram da história. Depois disso, os deuses se acalmaram. Vieram visitar as ruínas da cidade e prometeram enviar um filho da luz, um profeta ainda maior que Moisés, para que esse povo saído de Babilônia voltasse a falar somente uma língua e aprendesse com ele, que vai ser manso e humilde, a amar uns aos outros. Esse vai ser o Cordeiro de Deus, o Messias, e já se fala muito nele. Vai haver com ele um só rebanho e um só pastor. Não mais haverá brigas na terra. Se alguns dentre vós pensais nas grandezas de Babilônia, esquecei-vos disto. Aquilo foi um inferno que a bondade de Deus fez acabar para sempre. Nós temos que ajudar nisso, começar desde hoje a procurar esse profeta e acompanhá-lo para a eternidade. Tatiê rodou a bengala no chão e os meninos todos se espalharam, com medo de serem acertados, pois Tatiê era chamado e conhecido em toda a margem do mar da Galileia como o doido das águas. André nunca mais quisera ouvir falar em Babilônia nem escutar suas histórias. Contara a Pedro o que ouvira de Tatiê. Este deu uma longa gargalhada e todas as vezes que se lembrava do assunto, ria-se muito de André. E falava: meu irmão, você não conhece Tatiê? Ele é... E fazia com o dedo curvas, à volta da cabeça, continuando. Você acredita que um dia encontrei Tatiê à noite, nadando no lago onde pescamos, dizendo-se o rei dos peixes e querendo atravessar o mar da Galileia de ponta a ponta? Foi com muito custo que tirei tal ideia de sua cabeça. Todos os pescadores o conhecem. Ninguém vai na conversa de Tatiê. E sorriu gostosamente. André, porém, não se convenceu com o que Pedro falara a respeito do velho Tatiê, pensando: as coisas de que ele falou foram muito sérias. Mesmo ele sendo doido, o que o impede de falar a verdade? André e Pedro entravam na igreja dos pescadores ao raiar a noite. Felipe já mostrava interesse de orar, e foi o que fez, com o verbo bem inspirado em busca de Deus. Pedro levou o dedo nas costas de André, dizendo: pergunta hoje alguma coisa? Há muito tempo que não falas nada. O mestre não acha bom.
que nós nos silenciemos, pois temos de aprender com ele tudo que precisarmos. E o prazer dele é grande quando nós interessamos pelo aprendizado. Vamos, André, fala. André, como já tinha em mente o que devia indagar, propôs com delicadeza: Senhor, poderia nos dizer o que vem a ser a diligência nossa com os outros e como entender a dos outros conosco? O Cristo, usando de brandura, atributo irreversível do seu ser, iniciou sua exposição. André, a solicitude não é exigida em todos os momentos da nossa vida, pois estamos permanentemente em comunicação com os outros. Quando nos falam, agrada a nossos corações que possamos ouvi-los com paciência. E já que estamos ouvindo, a sabedoria divina nas nossas consciências nos adverte para não perdermos tempo procurando aprender o que estiver ao nosso alcance com o que ouvimos. Nada se perde na vida. Tudo tem uma função em nós e por nós. Toda pessoa atenciosa ganha muito em virtude dessa educação que já conquistou no labor diário, e nunca lhe faltarão as bênçãos de Deus para que essa atenção se multiplique e se converta em amor, em solidariedade e em alegria. No entanto, meu filho, é justo que compreendamos o modo de nos empenharmos com as conversas alheias. Quando elas saem da linha da harmonia, da caridade e do bem-estar, é mais do que justo também que nos esfriemos no interesse de ouvir, para que o falante desconfie que não o estamos apoiando no esquecimento do bem, que é toda a nossa meta de vida. Nós temos de nos preocupar com a disseminação das virtudes em todas as direções da vida que levamos e, se for possível, em todos os reinos das consciências dos outros que solicitam a nossa ajuda. Não uma preocupação que nos leve à impaciência, mas aquele dever de servir que todos temos pelo impulso do amor, quando uma criatura nos mostra programas de sua vida, cujas ideias estão fundamentadas na nobreza de caráter, na dignidade, na educação, na disciplina, procurando fazer e entender o bem por todos os meios possíveis. Não existe outro dever maior para nós que a solicitude com essas almas, pois encontrando em nós esse apoio, elas se fortalecerão mais e mais na vida de luz que pretendem levar. Esse tipo de gente merece e deve ter toda a nossa atenção. Dentro do salão, o silêncio parecia falar mais alto que as palavras. O estímulo do bem despertado pelo Cristo em seus discípulos era uma força invisível, mas que se fazia sentir pela alegria permanente nas feições dos seus companheiros. O mestre dos mestres voltou à conversa. Interessa-nos imensamente, André, que possas procurar a solicitude viva. É o afinco que podes ter de apoiar todos os gestos humanos que não perdem os roteiros do Evangelho, aqueles que trago da parte do meu e do teu Pai que está nos céus. Esse cuidado vivo de que falamos é, por assim dizer, a vivência do bem que podes ouvir dos outros. É a vivência da caridade que já observaste nos teus irmãos. É a vivência da fé
de que tens notícias nos caminhos dos profetas. Não obstante, o desvelo maior e de maior esplendor que podes ter é a solicitude contigo mesmo, de viver cada dia, cada passo da tua existência dentro das normas divinas que pregas aos teus irmãos. A exemplificação, meu filho, é a maior força que nos deixa falar com dignidade e gratidão a Deus pelo que eles nos têm dado até agora. Ouvir com paciência é a arte do aluno que está sendo bem-sucedido na escola. E saber ouvir é a transição do aprendizado para o mestrado. As últimas palavras de Jesus pareceram ressoar dentro de toda a igreja como um cântico. Os espectadores se esforçavam para não perder uma só nota da melodia toda. André levantou-se e tornou a perguntar um detalhe de que se esquecera. Mestre, perdoa-me se estou sendo imprudente, mas ficaria contente se pudesses responder-me o que ora recordo. A verdade pode nos ser dita por pessoas ignorantes? Pode servir-se dos lábios de alguém considerado louco? Ou somente os profetas têm a primazia de revelá-la? O Nazareno retomou o assunto inflamado, mas compassivo. André, foi providencial a tua intervenção para que possamos entender os atributos de Deus. A verdade, meu filho, não é patrimônio dos homens, nem tampouco dos anjos. A verdade absoluta é Deus, em todo o seu esplendor divino. Portanto, não pode ser de domínio dos sábios, nem dos santos, nem dos profetas. Ela é força do Criador, que pode e deve se mostrar pelas vias que achar melhores e mais propícias. Ninguém compra a verdade, nem a própria evolução. A verdade é o conjunto das leis de Deus, que vem a nós pela magnânima vontade do Criador, e pode aparecer à nossa frente por fatos simples ou por engenhosos acontecimentos. Quanto aos caminhos que ela poderá percorrer, se puros ou defeituosos, não nos compete o julgamento, porque um homem, pelo simples fato de estar com as faculdades mentais em desordem, não é impedido de acumular sabedoria a ponto de enfrentar testemunhos que os próprios homens sadios desconhecem. E os animais? É bom que nos lembremos da gata que nunca tivera gatinhos por deficiência orgânica. História muito conhecida de todos. Certo dia, sua dona, boa senhora da sociedade, que também não tivera filhos, talvez pelos mesmos motivos, recusou-se a adotar duas meninas que chegaram à sua porta, órfãs de pai e mãe, quase nuas e famintas. No dia seguinte, a gata sumira. A mulher se afligiu e, preocupada, começou a ficar sem condições de viver sem o animalzinho que tanto amava. Empregados foram postos a procurar a bichana fugitiva. Enfim, um dos escravos da casa achou a gata em um capinzal da região, acariciando 3 gatinhos que adotara na noite em que saíra para caçar. Os restos da mãe verdadeira denunciaram que fora estraçalhada por algum animal selvagem.
A senhora, tendo a notícia do animal de estimação, foi ao local e, vendo o carinho da gata com os gatinhos, foi levada a meditar, com os olhos fitos em Man, que renunciara à casa rica, cheia de conforto e sem trabalho, recebendo o maior carinho da dona, para os olhos da rica senhora molharam a seda de suas vestes. Olhou firmemente para Man e a gata retribuiu o olhar. A mulher falou com bondade: Man, volta para casa, Man. A gata, em miados suaves, lambendo os gatinhos, ouviu o chamado, mas pretendeu ficar. A senhora insistiu: Man, volta para casa e pode levar seus filhos, que também são meus. O escravo avançou devagarinho, recolhendo os órfãos que Man adotara, e a gata deixou, entrando junto no mesmo cesto. Dali, a mulher rica, sem sequer ir em casa, foi à procura das duas meninas que haviam batido à sua porta, pedindo abrigo. Encontrando-as, passou a servir-lhes de mãe. Silenciou um pouco, olhou com carinho para André e perguntou: Não foi uma verdade do amor, André, que veio de Deus por intermédio de um animal? André, emocionado, beijou as próprias mãos como se fossem as de Cristo e disse: Graças a Deus, o que pensei há muitos anos atrás e o que penso agora sobre o que eu ouvi do velho Tatier era uma verdade. E Pedro estava curioso e impaciente, querendo saber por que seu irmão falava sozinho e por que estava sorrindo sem motivo. Que Jesus nos abençoe.
Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim, que generosa
fonte de vida, que generosa, que luz